Faltando menos de 80 dias para as Olimpíadas Rio 2016, o Comitê Olímpico do Brasil acredita que a delegação do país deverá ter cerca de 420 atletas participando dos Jogos. E são desafios assim que inspiram muitos outros desportistas. O sonho de muitas crianças e jovens é ter a oportunidade de mostrarem o seu talento. Mas para que isso aconteça, é preciso muita garra, determinação e, claro, incentivo. Aqui na UPF, um projeto de extensão da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia possibilita a prática desportiva em diferentes modalidades para crianças e adolescentes. Já já eu te conto mais sobre esse assunto. Fique com a gente, pois o Universidade Aberta está começando. Hoje nós vamos conversar sobre o projeto Atleta do Futuro, que busca identificar talentos pelo desempenho em competições esportivas. Mas antes, vamos assistir a uma reportagem que foi produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Orgulho de mostrar as medalhas? Sim, mais orgulho ainda em contar como chegaram até aqui. Foram dias e dias de treinamentos até que esses irmãos esbanjaram técnica e determinação ao subirem ao pódio. Nada de futebol, nada de vôlei, o que esses meninos gostam mesmo é de nadar. Há 3 anos, o Gabriel e o Eduardo encontraram na água o gosto pelo esporte. Gabriel, quero que tu me conte por que é que tu escolheu natação. Porque meu pediatra me indicou a natação porque eu tenho asma. Eu espero conseguir ser nadador profissional. Na verdade, eu só fui para acompanhar meu irmão. Eu não fui para aprender. Eu só fui para acompanhar ele, para ajudar ele a nadar. Só que depois de eu comecei a nadar, comecei a criar gosto pelo esporte e consegui passar para a equipe e conseguir evoluir no esporte agora. Mas formar um atleta exige uma série de fatores, tanto técnicos quanto humanos. Do meu ponto de vista, o atleta já começa a ser formado em casa. Hoje a gente tem um suporte científico muito grande no acompanhamento de todo o gesto que o atleta faz. Por exemplo, análises cinesiológicas, análises biomecânicas que a gente faz, análises fisiológicas que a gente pode ir descobrindo as tendências que o garoto, né, porque tem que começar de jovem, tem para determinada modalidade esportiva e aí então conduzir ele, depois que ele passa por um aprendizado geral de vários esportes, para depois ir focando especificamente para aquele esporte que ele tem uma predisposição genética melhor. Uma mãe coruja que divide o tempo de artesã com o tempo em que é dona de casa. Um pai que acredita no esporte como um meio de construção de um cidadão melhor. A Cris e o Adriano dão um incentivo necessário para que seus meninos continuem praticando o esporte futuramente. Eles vão para a escola, eles estudam, e aí depois à tarde eles fazem a natação. E eu gosto, assim, que é melhor eles irem para natação, que daí é um esporte que eles praticam também. Eles têm as obrigações deles em casa, eles estudam, não precisa estar mandando, eles tiram notas boas na escola. Eles são bons filhos, bons alunos. A gente procura incentivar, né? Porque esporte é uma coisa boa para os meninos, né? Sempre mantém eles ocupados. E, em particular, a natação foi uma coisa boa, principalmente do Gabriel, né? Em primeiro lugar, sempre a gente pede para eles que mantenham o estudo sempre em dia, né? E que eles se mantenham empenhados nisso para o futuro, para um bom futuro para eles, né? E também o esporte é importante, né? Como eles gostam disso, tem que seguir na natação também. Eduardo, irmão mais velho, está no 9º ano do ensino fundamental. É jovem, mas já tem muitos planos para o futuro. Eu pretendo continuar nadando, mas também estudar e seguir numa universidade boa lá nos Estados Unidos, que com isso no currículo tem que ter algum esporte para mim fazer. Aí com isso eu vou fazer natação e seguir a carreira de engenheiro mecânico e com isso eu consigo o currículo lá, mas também se der eu consigo continuar nadando e ganhando medalha para o Brasil. Bom, e em 3 anos praticando nado, o Gabriel e o Eduardo já conquistaram diversos torneios. Eles vão me mostrar agora qual foi a primeira medalha que eles conquistaram. Minha primeira medalha foi numa competição não tão difícil, mas
como eu estava começando a natação ainda, eu consegui pelo menos a medalha de terceiro lugar no nado costas. Mas essa medalha para mim vai ficar no meu coração, porque ela foi a minha primeira de muitas. A minha foi a de bronze que eu ganhei no nado crawl. Mas aí, a segunda, que foi a de ouro, foi a que eu nadei 25 costas. O primeiro passo é gostar do esporte. Só que a gente vê muita imposição, às vezes, da família em relação ao esporte. A criança tem que ser atraída pelo esporte naturalmente. Então, assim, se existe uma primeira coisa, é fazer com que a criança seja exposta a uma variedade muito grande de atividades físicas desportivas, para ver o que mais agrada a ela num primeiro momento. Provavelmente aquilo que agrade a ela vai ser o que ela vai seguir no futuro dela. E a mãe enche os olhos quando fala do orgulho que o Gabriel e o Eduardo proporcionam para a família. Eu grito bastante, eu torço, eu digo, eu choro. É muito bom. É uma felicidade que não tenho o que falar. Está comigo aqui no estúdio o coordenador desse projeto, o professor José Henrique Frandoloso, e também a bolsista do projeto, Yasmin Soares. Eles vão contar para a gente como é estruturado o projeto, quais os resultados e as perspectivas e muito mais. Professor, nós falamos aqui na abertura que um dos objetivos do projeto é identificar talentos. Mas é muito mais do que isso, tem até coisas mais importantes envolvidas, não é? Com certeza, a inclusão social principalmente, né? Principalmente na área da vulnerabilidade social. Nós temos muitos grupos, né? Grupos frágeis e que precisam de espaços para se desenvolver. Com certeza, né? As crianças carentes que não têm, às vezes têm dificuldade até para o transporte, né? Para vir até o projeto, a gente consegue, né, dar um jeito, orquestrar um pouquinho, para que eles consigam chegar até aqui. Quantas crianças o projeto atende hoje? Hoje, 671 crianças. É muita criança. Isso ao longo, distribuídas em uma semana em diferentes modalidades esportivas. Sim, nós temos 11 modalidades esportivas, até então eram 12, né? Karatê saiu acadêmico, agora nós estamos procurando um outro acadêmico para atender, né, essa expectativa do Karatê. Mas seriam 12 modalidades, né, no total. Ao longo de quantos anos? O projeto ele é muito antigo, né? É um dos projetos talvez mais antigos da universidade. Quantos anos ele tem? Ele é desde 2012, então dá 13, 14 anos. Desde 2002? 2. 13, 14 anos. E nesse período, há uma estimativa de quantas crianças já passaram por nós? Em torno de, colocando 1.000 crianças a 1.200 crianças por ano, né? Vai acima de 10 mil. Né? Nossa, é muita responsabilidade, né? Como é que o projeto está estruturado hoje, né? Quantos bolsistas atendem? Como é que as crianças chegam até o projeto? Nós temos uma secretaria no projeto ali ao lado do ginásio, né, que faz as inscrições, oferece as modalidades para eles, né, para os interessados. E tem algumas modalidades, por exemplo, que já encheram as turmas, então nós definimos lista de espera e também tem lista de intenções. Por exemplo, se os pais procuram ali uma modalidade para o seu filho que não tenha na parte da manhã, a gente inscreve e coloca numa lista de intenções. Quando tiver um número em torno, depende da modalidade esportiva, quando atingir um número mínimo, a gente, como se diz, nós propõe a turma, porque daí rearranjamos os acadêmicos exatamente para poder atender e criar essa turma nova. São os pais que fazem as inscrições? A maioria das vezes, sim, quando é de menor, né, sim. Sim. Há quanto tempo tu estás no projeto? Faz um ano que eu comecei no projeto. E por que te interessou participar do Atleta do Futuro? Pela experiência que o projeto traz pra gente, pra vida profissional, essas coisas. Atuam só os professores da área da licenciatura, professor, ou também os professores, os alunos do bacharelado? Não, é principalmente do bacharelado, porque por causa das bolsas, né, que os da licenciatura, eles já ganham 50% de bolsa de desconto e a gente não consegue oferecer daí para eles. Então é mais do bacharelado. Quantos alunos envolvidos da universidade nós temos hoje? 56. 56 Isso. alunos. É que nós atendemos também a parte de estágio curricular. Né? Então tem 16 alunos realizando estágio curricular.
E vocês têm atividades de manhã e de tarde, todos os dias da semana? Quase todos os turnos nós temos. Alguns turnos não temos porque não tem um espaço disponível. Mas nós temos turmas até no sábado de tarde, sábado de noite e domingo de noite, para aqueles adolescentes, por exemplo, que trabalham durante a semana inteira. Então nós temos 2 modalidades, né? Basquete no sábado de noite, domingo de noite, e no sábado de tarde nós temos futsal. Olha só. Professor, ao longo desses tantos anos, mais de uma década, né, 14 anos de história, é possível perceber a contribuição do projeto na vida dessas crianças, assim, de uma forma bastante nítida, com exemplos? Com certeza, nós temos vários talentos que saíram do projeto, né? Porque o projeto, na verdade, ele atua em três ações, né? Para o lazer, né? Na área de educação. No lazer é para aqueles que vêm conhecer o esporte, né? Ver se gostam, se é aquilo. Na área de educação a gente faz uma parceria com as escolas, eles vêm conhecer o projeto, como nós tivemos da escola EMEI Amizade, terça retrasada, nós fizemos oficina para eles, agora em função das Olimpíadas, então eles realizaram 3 oficinas de ginástica olímpica, atletismo e futsal, aí ganharam medalha no final, né? A professora conseguiu medalha por causa das Olimpíadas, né? Desse tema. E nós temos o de rendimento, né? Que é para aquele que se identifica com o esporte e quer ser atleta. Então, aí nós temos vários talentos que saíram do projeto, tipo o Daniel, do judô, né? O deficiente visual, o Sidney, que agora está estudando na Faculdade de Educação Física. Também, ali foi um desafio nosso, porque a gente também tem essa parte de inclusão, né? Nós atendemos a PAI também, né? E nós temos síndrome de Down na natação, conforme as nossas condições a gente vai atendendo. Porque também não dá para abraçar o mundo se não tem uma estrutura adequada e os profissionais disponíveis. Exatamente. Né? Dentro das condições a gente abraça. Professor, tu falaste antes que os pais vêm se inscrever, então, mas também tem uma parceria com as escolas. Isso. Então, se eu sou uma mãe e quero inscrever meu filho, eu preciso comprovar alguma coisa no momento da inscrição, renda, ou enfim, existe algum tipo de critério nesse sentido? Não, assim, a gente tem uma ficha de inscrição que tem, a gente pede essas informações até para futuras pesquisas, né, ter dados mais precisos, né, de quem procura. Mas ele é aberto em si. Mas a gente percebe que é uma grande quantidade de pessoas carentes que a gente atende. E aí, então, fica sob responsabilidade dos pais procurar a participação dos filhos. Isso. E essa parceria com as escolas, como é que funciona? A escola também, seguidamente, elas ligam pedindo ficha de inscrição, porque os alunos lá, a gente divulga nas escolas, então eles procuram, né? Então, a parceria é essa. E também essa intervenção que a gente faz na ação Educação, que a gente atua também com mais educação das escolas. Nós tivemos o ano passado uma escola que vinha toda sexta-feira participar nas oficinas do projeto. De tudo que tu vivenciou no projeto nesse 1 ano, o que mais te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção é o contato que a gente tem com as pessoas. É legal ver... o que mais me chama a atenção é o interesse das pessoas irem atrás e se disponibilizarem de vir aqui. É muito legal. Tu percebe que as crianças se apegam aos colegas, ao professor e à própria modalidade que elas estão... Sim, com certeza. Todo mundo gosta, se envolve e gera como se fosse uma família, cada turma, cada contato. É muito bom. Que bacana. Esse é o Atleta do Futuro. E você, se quiser conhecer mais, fica aí. Não sai, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto de extensão que desde 2002 promove recreação, educação e treinamento desportivo para a formação de atletas olímpicos.
Comigo, nesse segundo bloco, o coordenador desse projeto e professor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, José Henrique Frandoloso, juntamente com o bolsista Giordano Ferrari. Giordano, tu me disse que tu atua em 3 modalidades. Isso. São modalidades bastante diferentes e os alunos que frequentam essas modalidades têm características diferentes? Você nota uma distinção em termos de comportamento, de disciplina e que coincide com a opção de uma ou outra modalidade? Com certeza, as 3 turmas, elas têm peculiaridades diferentes, são modalidades completamente diferentes e os alunos que se inscrevem em cada uma também têm características diferentes. Por exemplo, na natação, os alunos eles são um pouquinho mais coordenados, eles se obrigam a ser um pouco mais coordenados, porque o esporte deles é na água, eles não têm uma... E completo, né? Mexe com todos os... Sim, eles não têm um ponto fixo, entendeu? Eles estão perdidos na água, então eles se obrigam a aprender mais rápido. O vôlei, por exemplo, os alunos que estão lá, eles já têm um pouco mais de vivência, então eles estão bem na modalidade deles. E a ginástica olímpica, dependendo da turma, a iniciação, por exemplo, a gente tem que trabalhar desde o começo. Eles vão progredindo até chegar na turma que nós temos hoje, que são excelentes gurias. Elas têm 12 anos e tem gurias que têm muita condição de ser ginasta futuramente, se elas persistirem na carreira. Professor, a ginástica olímpica é um esporte que ganhou um certo destaque nos últimos anos, né? Assim, em função da medalha de ouro, né? Principalmente nas argolas, né? Inclusive, Passo Fundo uma vez tinha tradição na ginástica olímpica. E uma das modalidades que tem fila de espera hoje é a ginástica olímpica, a natação em primeiro lugar, depois a ginástica olímpica. E a gente não consegue montar mais turnos porque os acadêmicos não dá conta da demanda. Não dão conta da demanda, né? A gente sempre escutou falar que, não sei se é mito ou se é verdade, que a natação é um dos esportes mais completos que tem. Mas talvez a ginástica olímpica seja... Eu fui praticante de ginástica olímpica, eu digo que, e também natação, eu digo que é a ginástica olímpica. Mais completo, num sentido geral, é a ginástica olímpica, né? Ela trabalha com todo o movimento do corpo humano. Então, dentro dela ela tem muitas desafiador também, né? Exato. Mas estavam falando sobre o esporte. Cada esporte produz uma característica diferente, uma exigência diferente da criança. Por incrível que pareça, os esportes de luta eles são muito disciplinador. Nos esportes coletivos, criam estrategistas, né? Por causa das táticas esportivas que é exigido dentro de quadra, né? Para driblar o adversário, montar um esquema tático de ataque. Então, eles ficam mais com pensamento estrategista, né? A ginástica olímpica já é mais individual mesmo, já é mais uma educação intrínseca, né? Um domínio, um controle melhor do corpo humano. Então, cada esporte tem suas... Estamos na beira de um período de Olimpíadas, né? Quer dizer, as Olimpíadas estão logo ali. Nesses 14 anos de projeto, já se passaram muitas Olimpíadas. Vocês percebem que, nesse período olímpico, há uma intensificação da busca por esportes e até uma identificação dos alunos que já praticam esportes com ídolos que talvez eles nem conhecessem ainda? Sim, a gente percebe, inclusive, o fato de nós termos, nesse período, 671 alunos. O normal era 500, 480 nesse período. E hoje nós estamos com 671, então há uma procura maior. Né? Principalmente quando sai medalhista, né? Sai na mídia, aí a procura aumenta. Né? Qual é a idade dos alunos com os quais tu trabalha? A idade varia de 5 anos a... O mais velho tem 67. 67, mas eles participam de turmas distintas. Sim. Turmas distintas. Como é que tu nota a criança quando ela vem muito pequena para praticar o esporte, né? Qual é a progressão dela dentro da modalidade e quando ela vem um pouco maior já, e não só em relação à modalidade, mas do todo como um desportista mesmo, né? Eu penso que é importante a criança vir com uma idade mais baixa, por exemplo, 5 anos é uma idade ótima para começar um esporte, porque se os pais deixam para inserir ela posteriormente, elas acabam, às vezes, no cotidiano delas não tendo a vivência do esporte, então elas acabam não desenvolvendo muitas habilidades, muitas valências que elas precisariam ter se elas quisessem praticar esse esporte, entendeu? Por exemplo, as meninas da ginástica, eu vou usar elas como exemplo porque elas são muito boas.
Então, se elas tivessem começado agora, com 12 anos, e não com menos idade, elas não estariam desse jeito que elas estão agora, por exemplo. Elas demorariam muito para poder aprender coordenação motora, todos os movimentos que elas sabem hoje, com 12 anos. E a própria flexibilidade que exige o esporte, né? Quanto mais cedo, melhor. Eu digo assim também, como na alfabetização, eu li muito sobre a alfabetização. A teoria é quanto mais cedo, melhor. Contanto que se consegue ensinar uma criança a ler, pelo menos executar a leitura com 1 ano de idade, 2 anos de idade. O esporte também. Existe uma idade motora de desenvolvimento, mas essa idade ela pode ser antecipada. Existe uma sequência, mas essa sequência, né, de aprendizado, ela pode ser antecipada. O que nós só temos que cuidar na questão da idade precoce é a carga, é não botar de muita intensidade o esforço, etc. Mas nos Estados Unidos eles começam com a ginástica olímpica com 1 ano de idade. O requisito deles é saber já andar, já está andando já é o suficiente. Embora a ginástica olímpica seja um esporte que agora tem se propagado muito, em função, inclusive, dos nossos medalhistas, né? As escolas, tradicionalmente, não trabalham a ginástica olímpica como esporte praticado nas aulas de educação física, por exemplo, ou como modalidade extra oferecido pela escola. Por que isso, professor? Um pouco é dificuldade técnica, né? É um esporte complexo, né? As crianças podem ser colocadas em risco, né, por causa das acrobacias, e também uma dificuldade técnica de equipamento. Né? São os 2 maiores. Quer dizer, embora seja um esporte muito completo e muito bom, exige também uma estrutura boa para que ela aconteça. Existe a previsão de um evento que vai celebrar, né, ou vai fazer coro com as Olimpíadas que acontecem no Brasil, que a faculdade está organizando, é isso, professor? Uma idealização da professora Andréia, coordenadora do curso, né, Andréia Bona, de a gente fazer um evento olímpico, né, agora no mês de junho. E daí amanhã até nós temos mais uma reunião. E são 7 modalidades que nós vamos dispor para a comunidade participar, principalmente escolar, né? Por isso vai ser jogos estudantis, UPF, FEF, Secretaria de Esporte de Passo Fundo, né? E aí vai entrar as modalidades atletismo, basquete, futsal, ginástica olímpica, judô, natação e voleibol. Então vai ocorrer durante o mês de junho. Que bacana, porque faz muito tempo que não acontecem muitos eventos assim para a criançada aqui na nossa cidade, né? Que notícia boa, professor. Bom, quero agradecer a sua presença, agradecer a presença dos 2 bolsistas que também compartilharam as suas experiências conosco e dizer que o Uni Aberta fica por aqui, mas semana que vem nós voltamos. Enquanto isso, você pode assistir aí da sua casa este e outros programas em nosso canal no YouTube ou pelo site nextjor.com.br. Na semana que vem estaremos de volta. Eu espero você. Até lá!